Bom dia, meus amados. Um dia lindo na presença do Senhor. Mais um dia chuvoso aqui em Itapecerica da Serra. Mas como bom é a chuva, né? Que vem, molha tudo, tira toda a sequidão. Olha que lindo esse passarinho louvando a Deus. Devemos louvar a Deus em todo o tempo, né? Em dias de chuva, em dias de sol, em dias bons, em dias maus, né? Os passarinhos louvam a Deus todo o tempo. E olha como esse passarinho tá lindo aí, louvando. Então, queridos, hoje é dia 4 de outubro, né? E o nosso devocional de hoje fala justamente sobre água, né? Sobre fonte, sobre Jesus, fonte da vida, né? Ai, tá caindo aqui, peraí. Olha só. Eu gravei no monte hoje, devocional, mas não consegui postar. Então, vou gravar novamente aqui, nessa parte onde não é o monte, mas também é um lugar lindo, maravilhoso. Aqui, ó, o devocional de hoje diz assim: a fonte. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmos 42, 1, 2. Você sabia que eu e você fomos criados para ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus? Na correria do dia a dia, talvez você ocupe sua mente com tantas coisas que acaba não atentando para o fato de que já não está relacionando com Deus Pai. Nosso corpo naturalmente sente sede como um aviso para ingerirmos água, a fim de que ele funcione corretamente. Se ficarmos dias sem tomar água, ele irá desidratar, prejudicando todo o seu funcionamento. Em casos extremos, pode levar até à morte. O fato é que o não relacionamento com o Pai pode levar-nos à morte espiritual. Quando não estamos em comunhão com Deus, corremos um sério risco de trilharmos o nosso próprio caminho, afastando-nos dos planos e sonhos do Pai para a nossa vida. Veja que o salmista, ao declarar que sua alma estava abatida, descreve uma realidade pela qual todos nós passamos, momentos em que a nossa vida parece perder a importância, em que os medos e angústias tentam nos sufocar. Isso é algo que estamos sujeitos o tempo inteiro. Mas o salmista também traz alívio quando identifica exatamente qual é a sede que a nossa alma tem. Todos nós tentamos satisfazer a sede de nossa alma de várias formas, mas existe somente uma forma de saciar plenamente a alma. Decida hoje priorizar o seu tempo com Deus, redefinindo prioridades para focar no que verdadeiramente importa. Quanto mais intimidade com Deus, mais você provará da vontade dele e desfrutará do sobrenatural. Quem bebe da fonte nunca morrerá de sede. Amém, queridos? Quanto mais intimidade com Deus, mais você provará da vontade dele e desfrutará do sobrenatural. Quem bebe da fonte nunca morrerá de sede. Amém, meus queridos? Jesus é a fonte da vida. E realmente, quem bebe dessa fonte nunca mais tem sede, né? Não passa falta de nada, né? Da mesma maneira que o Senhor é o pão da vida, Ele é a água que mata a nossa sede. E quando nós comemos do pão da vida, nós ficamos saciados. Quando bebemos, né, dessa fonte, quando bebemos dessa água, desse rio que jorra, nós ficamos saciados também. O Senhor é maravilhoso. E quem tem Deus bebe da água da vida, que traz refrigério e paz. Quem tem Deus bebe da água da vida, que traz refrigério e paz.
Realmente, meus queridos, aqui em Apocalipse 22 fala assim: então ele mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. E quando eu leio essa passagem de Apocalipse 22, então ele mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. Eu lembrei de um episódio recente na minha vida, né? O fato que aconteceu há uns meses atrás, exatamente, mais precisamente no mês de março, onde o Senhor vinha falando de muitas situações, né? Onde o Senhor tinha dito que levaria minha mãe, e enfim, é uma parte grande que não dá para eu poder estar entrando nela sobre o testemunho, né? Logo depois Deus me mostrou que levaria 2 pessoas da minha família, e na véspera do acontecimento o Senhor me mostrou que era o meu irmão, a segunda pessoa. E nesse tempo era um tempo muito difícil, um tempo de muita angústia, um tempo de muita dor. Era um tempo assim que só mesmo estando cheio de Jesus, da água da vida, da fonte que é Jesus, para suportar toda aquela dor, toda aquela angústia, né? Eu subia no monte para orar e falar: Deus, tem misericórdia, Senhor, não leva minha mãe, deixa minha mãe aqui. Enfim, naquele decorrer do tempo, bem perto de uma semana, na semana do meu irmão partir, eu ainda não sabia que seria o meu irmão, a segunda pessoa que Deus ia levar da minha família, só sabia que eram 2. Mas enfim, o Senhor falava lá no monte, o Senhor me mostrava um copo de água cristalina, brilhante, né? Como diz aqui em Apocalipse 22, né? A água da vida brilhante como um cristal. E o Senhor me mostrava aquele copo que derramava aquela água brilhante e ela transbordava, transbordava, transbordava. E lendo essa palavra de Apocalipse, eu pude ver essa visão claramente, né? Que aquele copo seria a gente, né? Porque durante aquele tempo ali que o Senhor me mostrava aquele copo transbordante, o Espírito Santo me falava que nós somente suportaríamos aquela dor, aquele vento, aquela tempestade que estava por vir, se nós estivéssemos cheios da fonte da água viva, né? Se nosso interior tivesse jorrando dessa água viva, se fôssemos fonte que jorra a água viva, se assim nós nos posicionássemos em oração, em busca, o Senhor ali estaria nos confortando, nos consolando, nos dando vitória naquela guerra. Então, meus queridos, foi assim que nós suportamos toda a dor e temos sido confortados, consolados com essa fonte de água viva, né? Jesus dentro de nós. Esse copo transbordando essa água limpa que jorrava ali era o próprio Espírito Santo. E o Senhor falava que se nós nos enchêssemos e transbordássemos, nós nos enchêssemos daquela água, nós seríamos uma fonte que transbordando não teria espaço para tristeza, desespero, angústia, sentimentos incontroláveis, sabe? Nós suportaríamos porque estaríamos cheios daquela água brilhante, daquela fonte, daquela água cristalina, né? Então, essa palavra de Apocalipse me trouxe à memória esse dia, né? Dessa água da vida brilhante como um cristal. E Deus é maravilhoso, né? Aqui em Ezequiel 47, 12, fala assim: junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, e não fornecerá a sua folha, quer dizer, não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Então, se formos como árvores plantadas, né, em volta dos rios, né, dessas águas, que são realmente as águas
do Espírito, né? A fonte que é Jesus Cristo, essa água que mata toda sede. Se estivermos plantados na beira desses rios, né? Seremos árvores que as folhas não secarão, né? Que produziremos novos frutos. E nós, assim, daremos frutos de comer às pessoas que tiver fome, né? E daremos remédio a quem tivesse doente. Por quê? Porque nós, enraizados, né? Sendo banhados por essas águas cristalinas, essas águas brilhantes do Espírito Santo, por esse rio que jorra do trono de Deus, nós seríamos assim frutos, né? Daremos frutos para comer, frutos para... Oi, só um minutinho, por favor. Desculpa, irmãos, estão me chamando aqui. Mas daremos frutos para nos alimentarmos e alimentarmos outras pessoas também carentes, né? Que o Senhor possa ser essa fonte de água viva em nossas vidas, que possamos ser cheios do Espírito Santo cada dia mais. Desculpa, queridos, a interrupção aqui, mas é que eu tô aqui na chácara e tem o pessoal, né, tá alugada, eu vou dar ali atenção a eles, mas que Deus possa abençoar e continuar falando grandemente no coração de vocês. Deus abençoe, um excelente dia.